Muito boa noite, você que me acompanha. Eu sou o pastor Reginaldo e este é o canal do Projeto Semear. Hoje nós temos aqui uma palavra nesta noite que o Senhor colocou ao meu coração através de o que eu ouvi da minha mãe hoje dizendo. Eu perguntei à minha mãe, ao meu pai e minha esposa e disse aos três sobre qual é o tema que eu devo falar hoje. E todos ficaram quietos, então a minha mãe disse, diga, ser forte e corajoso. E o Senhor colocou no meu coração então para falar com você, obviamente não poderia ser de outra forma em um tema como esse, esquecermos a transição da morte de Moisés para então a gestão de Josué, que iria, a partir de então, levar o povo para a terra prometida, a terra de Canaã. No livro de Josué, no seu capítulo 1 e o versículo 9, veja o que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É uma jornada, como eu disse, de transição logo após a perda de um grande líder, que era Moisés. O Senhor chama Moisés e disse, olha Moisés, veja a terra prometida. Esse lugar foi que eu prometi a Abraão lá atrás e que eu usei você para poder trazer o povo de Israel até aqui este lugar e então, enfim, tomar posse da terra prometida. Porém, nessa transição, era uma insegurança que poderia tomar conta do povo todo e então Josué começa a temer e o Senhor chama então Josué e começa a dizer para ele, olha Josué, não tenha medo, foi eu que te mandei. E o Senhor então é como se estivesse empurrando Josué, dizendo a Josué, tudo que você precisa é ter coragem, porque eu estou com você e, além do mais, foi eu que te mandei. E quando nós fazemos alguma coisa que foi o Senhor que nos mandou, nós não precisamos ter medo. O Senhor será o nosso fiador, o Senhor será o nosso sócio, o Senhor será aquele que irá respaldar as nossas ações. O passado, ele informa, neste caso, o presente. A ordem ser forte e ser corajoso não é um mero incentivo que o Senhor estava fazendo a ele, estava dizendo a ele como nós hoje encaramos algumas coisas como livros de autoajuda. Não. Ali naquele momento era uma declaração teológica. Era uma declaração teológica, alguma coisa que o Senhor estava dizendo, olha, eu estou no meio disso. É eu que disse a Moisés que deveria e poderia tirar o povo do Egito. Era como se ele estivesse dizendo a Josué, Josué, você acompanhou tudo que aconteceu lá atrás. Você viu as pragas do Egito, você viu aquilo que eu fazia falando com Moisés no alto do monte, e você viu a idolatria do povo e a forma como eu lidei. Então agora você já está em frente à terra prometida. Ser forte e corajoso. Era como o Senhor dissesse a ele, o pior já passou. Agora você precisa, praticamente, claro que haverão problemas, mas praticamente agora é tomar posse daquilo que eu prometi. Agora Josué, ele estava tomando esse ministério que Deus estava lhe confiando à sombra de um gigante, que ele tinha visto ordenar este povo, conduzir este povo, administrar os problemas. Ele estava à sombra de um gigante. O povo, quer queira desrespeitando em alguns momentos, obedecendo em outros,
mas tinha convivido com um grande líder, um gigante da fé, um gigante da palavra, um homem que ele mesmo disse ao Senhor lá atrás, quando o Senhor lhe aparecera, e através de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, não queimava a planta, ele disse ao Senhor: como que eu vou resgatar este povo se eu sou gago? Ele mesmo se apresentando ao Senhor como se fosse um coitado e que não tinha condições por não saber falar direito. O Senhor disse a ele: não, é eu que vou colocar as palavras na tua boca, porém eu posso te ajudar. Eu mando Arão, o teu irmão, para ir contigo, porque ele tem uma fala melhor que a tua, mas é com você o negócio que eu tenho. Deus, então, tinha apresentado ao povo de Israel, em toda esta jornada de 40 anos, um homem gigantesco em termos de administração, um homem gigantesco em termos de fidelidade a Deus, um homem grande em termos de obediência a Deus. O povo de Israel, naquele momento da transição entre a morte e o início da gestão de Josué, eles tinham acabado de perder Moisés. Acabado de perder. O homem falava com Deus face a face, como está escrito para nós em Êxodo 33:11. Josué, embora preparado e fiel, conforme diz Números 13:16 e Êxodo 17:9, ele carregava o peso dessa transição monumental de liderança e administração. Agora, ele tinha que fazer o quê? Liderar o povo na travessia do Jordão, para que do outro lado já conquistasse a terra prometida. Qual é a profundidade de tudo isso? Deus não diz a Josué: seja forte por si mesmo, ou tenha coragem, porque você tem capacidade. A ordem, ela é precedida pela lembrança do chamado. Qual chamado foi esse? Não foi eu que te mandei? Ou algumas traduções: não tu mandei eu? Não tu mandei eu? O valor e a coragem de Josué deveriam, naquele momento, estar ancorados na autoridade e no comando de Deus. Não na história daquilo que ele sabia, ou no poder da sua própria performance. De jeito nenhum. Ele deveria lembrar os comandos de Moisés, porém, ele deveria saber que ele tinha um particular com Deus. Agora, ele poderia muito bem carregar esta promessa que ele tinha na sua própria vida, ancorado na história. Que era o quê? O aprendizado que ele teve com Moisés. Deus, ele não dá uma nova promessa para Josué. Ele não traz Moisés até ali e fala: Moisés, está vendo do outro lado do Jordão? Ali é a terra que eu te prometi. Agora você não vai entrar lá. Foi o que ele disse a Moisés. Ele poderia, Deus, dizer assim: olha, agora que morreu, eu recolhi o meu servo Moisés, eu mudo a promessa. Não, porque o Deus que nos promete lá atrás é o Deus que cumpre ainda hoje. O Deus que nos fez uma promessa há 80 anos é o Deus que hoje mantém a promessa. O Deus que nos falou há dias, há meses, há anos é o Deus que hoje ainda mantém a sua promessa. Muitos de nós hoje estamos perecendo com a falta de fé e a falta de crença, porque lá atrás não soubemos ou não aprendemos a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes não é Deus que está falando, é o homem que fala, dizendo que é Deus. Muitas vezes não é Deus que está revelando, é o homem que revela dizendo que é Deus. E nós tomamos aquilo para nós como se fosse Deus, e depois não culpamos o homem por ter usurpado a fé a favor dele, porém contra nós, contra a nossa fé. Nós culpamos a Deus. Dizemos: mas Deus falou comigo tal coisa e até hoje não cumpriu. E não foi Deus.
Nesta noite, esta palavra, ela vem de encontro à minha vida e à sua vida para nos fazer lembrar que por 40 anos esteve sobre a administração de Moisés uma promessa de Deus. Mas depois desses 40 anos perambulando pelo deserto, saindo do Egito rumo à terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Porém, quando chega à frente desta terra, da margem de cá do Jordão, o Senhor recolhe Moisés e diz: Josué, agora é contigo. Mas o Deus da promessa era o mesmo. Porém, a promessa era a mesma. Esta promessa ancorada na história é como dizer, é apenas uma continuidade daquilo que falei lá atrás, daquilo que mantive com o meu servo Moisés. E agora eu faço e firmo compromisso contigo, Josué. Não te mandei eu? Ele, Deus, estava reafirmando com Josué apenas o pacto antigo. O pacto que ele tinha feito desde o momento em que ele se apresenta a Moisés no deserto, quando ele já tinha 80 anos. A terra prometida a quem? Não foi primeiramente a Moisés que Deus prometeu. Deus havia prometido uma terra que manasse leite e mel, onde toda a herança recairia sobre aqueles que seriam herdeiros de quem? Do pai Abraão. A promessa de Deus era muito mais velha, muito mais antiga do que apenas essa transição desde a saída do Egito até a chegada da margem do Rio Jordão. Esse pacto antigo reafirmado por Deus quando diz a Josué: não te mandei eu, apenas seja forte e corajoso. Deus estava falando: tome agora a atitude de pegar a administração desse povo, a atitude de se levantar, a atitude de liderar, porque você viu que eu venho cumprindo a minha promessa, eu não deixarei ela cair por terra. Apenas seja forte e seja corajoso. Gênesis 12, 7, o Senhor já tinha feito esta promessa a Abraão. Liberdade pela mão poderosa de Deus no Egito, em Êxodo 6, 6. Sustentada no deserto, na liderança de Moisés, Deuteronômio 29, 5. E a coragem de Josué, ela se conecta diretamente ao quê? A fé de Abraão. Deus promete a Abraão e Abraão tem fé, confia. A coragem de sair sem saber para onde iria. Porque o início de tudo isso foi quando Deus chama Abraão e diz para ele: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra em que eu te mostrarei. A fé de Abraão, ela foi literalmente uma fé cega. Ele apenas confiou na voz de Deus que lhe falara. Ele sai, ele não pergunta se aquele lugar onde Deus o levaria teria conforto, teria comida, teria roupa, teria cama, teria sustento. Não. Ele sai, ele ouve, ele confia. Ele acredita, ele deposita a fé. E isso faz com que Abraão saia sem saber para onde ir. Você pode ler isso em Hebreus 11, 8, que também se conecta à ousadia de Moisés diante do Mar Vermelho. Ele pergunta para Deus: Senhor, o Senhor tirou isso, esse povo, o Senhor tirou tudo isso do Egito. E agora, Senhor, o mar está à nossa frente. O que é que eu devo fazer? E o Senhor apenas diz para ele: o que é que você tem à mão? E ele diz: Senhor, eu tenho a minha vara, o meu cajado. E o Senhor diz: toca na água. Só que quando aquela água se abre, Moisés não sabia se tinha caminho no meio do mar. Ele não sabia se ele pisasse a lama afundaria.
ele simplesmente inicia uma caminhada em Êxodo 14, versículo 13. Ele inicia uma caminhada dentro do mar, sabendo que dos lados paredões de água estavam aguardando a passagem dele, liderando o povo de Deus. Esse Deus que fez a promessa a Abraão, que fez a promessa a Moisés, que tira o povo do Egito na liderança de Moisés, que recolhe Moisés e agora faz a mesma promessa, que estaria com ele em todos os momentos, a quem a Josué, é o Deus que não muda. E esse Deus é o mesmo Deus que na nossa era, no nosso tempo, ele atende a mim, ele atende a você, nos lembrando das promessas bíblicas, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Que ele estaria conosco para nos proteger, para nos guardar. É o mesmo Deus que prometeu ali através dos Salmos 91 que se nós habitássemos no esconderijo do Altíssimo, poderíamos descansar à sombra do Onipotente. Essa imutabilidade de Deus, que é o fundamento da nossa coragem, é o fundamento da coragem que teve Abraão por sair às cegas. É o fundamento da coragem de Moisés por entrar em um deserto sem saber como seria toda esta jornada. É o fundamento da coragem de Moisés que caminha à frente de um povo onde anteriormente, há poucos minutos, segundos atrás, era apenas rio, água, mar. Ele não sabia o que viria sempre depois, mas ele sempre confiava na promessa de Deus, porque Deus tinha falado com ele. Aquele que conhece a voz de Deus e sabe a promessa que Deus fez a si, ele não teme o momento, ele não teme o depois, ele não teme o amanhã, porque o motor desta coragem é a presença deste Deus que fez a promessa. O Senhor teu Deus estará contigo por onde andares. Foi a promessa a Abraão. O Senhor teu Deus estará contigo por onde andares. Foi a promessa a Moisés. O Senhor teu Deus estará contigo por onde andares. Foi a promessa a Josué. O Senhor teu Deus estará contigo por onde andares. É a promessa que Deus faz a mim e faz a você na noite deste dia. Porque o tempo passa, o tempo muda, as nossas gerações são diferentes, cada vez mais avançada. A Bíblia diz que a iniquidade, ela prospera, ela aumenta, a ponto de trazer as pessoas a desistirem da fé. Mas nesta noite eu te convido a olhar atrás, a olhar dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, que as promessas que Deus faz são imutáveis, assim como é o seu caráter de imutabilidade. O seu nome, ele jamais muda. Porque quando estuda-se e se descobre que Yahvé quer dizer Deus fiel, nós aprendemos que Deus de fato é fiel. O seu nome e o seu caráter é imutável. A promessa é a presença de Deus na minha vida e na sua vida como a chave da não desistência. Josué não estava indo sozinho. Josué estava caminhando e sentiu medo, mas aí o Senhor, ele aparece então apenas voz a Josué e diz: olha, não te mandei eu, não desista. E esta voz, ela vem nesta noite, através desta palavra, dizer a você: está cansado, não desista. Está difícil, não desista. Está cheio de problemas, não desista. Está doendo, não desista. Porque assim como Josué não estava indo sozinho, nem eu e nem você estamos caminhando sozinho nesta jornada da vida.
O Deus que estava com Moisés no deserto, na sarça ardente, no topo do Sinai, agora estava também com Josué. E qual era a essência teológica desta promessa? O Deus Yahvé. Este é o Deus imutável, porque o seu nome é fiel. Quando ele se apresenta em Êxodo 3, versículo 14, ele diz assim: eu sou o que sou. Um Deus que não está sujeito a mudança nenhuma. Malaquias 3, versículo 6, ele não se torna menos poderoso quando os nossos desafios aumentam. E eu quero aqui encontrar para você esta palavra quando nós chegamos aqui em Malaquias. Malaquias 3,14, veja, quando diz: olha, vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, através do que foi dito sem palavras por Josué: Senhor, Moisés era grande. Senhor, Moisés sabia conduzir o povo. Moisés estava acostumado com este povo. Moisés falava com este povo e o povo às vezes obedecia enquanto estava em frente. Quando ele subia ao Sinai para falar contigo e o Senhor falar com ele, o povo se voltava contra ele. E agora? E agora? Porque, veja, quando ele se apresenta e quando ele promete, ele não tem compromisso, não é comigo, não é com você. É compromisso com o seu próprio nome, Yahvé. Ele é fiel. Quando ele se apresenta a mim e quando ele se apresenta a você, é aquilo que lá em Êxodo 3,14 ele diz a Moisés. Moisés pergunta a ele: Senhor, se lá no Egito, tanto os hebreus, os judeus, e Faraó perguntarem: por que é que eu estou lá para tirar o povo de lá, da escravidão? Se Faraó perguntar para mim: olha, por que é que eu tenho que libertar este povo da escravidão? O que é que eu direi? Diga que tudo o que você está falando foi o Deus de Israel. E se ele perguntar quem é este Deus, diga: é o eu sou que mandou. Eu sou o que era, eu sou o que sou e sou o que serei. Logo então eu sou o que sou, porque eu sou o que eu era. E continuarei sendo amanhã. É um trocadilho? É um quebra-cabeça? Não é. Nós devemos saber que o Deus que nós servimos, ele nos viu no ontem. Ele contempla o nosso hoje, mas ele já sabe do nosso amanhã. Por isso Deus, ele chama Moisés e capacita Moisés e diz: olha, Moisés, eu tirei você do Egito. Eu trouxe você para o deserto. O deserto te fez esquecer tudo que você tinha aprendido no Egito. Mas eu continuo sendo o Deus que te protegeu desde o seu nascimento, porque antes do seu nascimento, eu já tinha um projeto com a tua vida. E o projeto era tirar o povo da escravidão do Egito através da capacidade que eu te daria. Meu irmão e minha irmã, se você tem na sua vida uma dúvida, se foi Deus que capacitou ou se é Deus que chamou a sua vida, dobre os seus joelhos. Fale com Deus, porque o mesmo Deus
de ontem. O Deus que capacitou pessoas e inspirou pessoas a escreverem a Bíblia, que é a sua palavra. É o mesmo Deus capaz de falar comigo e com você hoje. Se você tem dentro de você ainda alguma dúvida, se foi Deus que chamou você, o que é que Ele quer com você, dobre os teus joelhos e peça para Deus falar com você de forma clara. Porque Ele pode falar através da sua palavra, Ele pode enviar alguém para falar contigo, assim como pode falar aos teus pensamentos, como pode falar com você através da sua própria palavra em sonhos, em visões, em revelações. Pastor, eu não sei a forma que eu devo agir, o que eu devo fazer, se está certo, se está errado. Eu tenho dúvidas ainda. Aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus. Nenhum homem que andou lá no deserto presenciando Arão, presenciando Moisés, quando ele recebe então uma ordem de Deus para fazer alguma coisa, ele começa a ficar atônito. Ele começa a dizer a Deus: Senhor, será que eu sou capaz? Senhor, será que de fato sou eu que o Senhor está chamando? Será que de fato sou eu que o Senhor quer liderando este povo? E Deus começa a dizer a ele: não foi eu que te mandei? Olha só, Malaquias 3:6. Eu li errado aqui porque eu li o 16. 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que muda não é Deus. Por isso que às vezes eu e você temos dúvidas de alguma coisa. É porque nós deitamos pensando em alguma coisa e acordamos pensando em outra. É porque hoje nós pensamos e achamos que queremos alguma coisa. Amanhã nós ouvimos, nós lemos, nós assistimos alguma coisa e a nossa opinião muda, não queremos mais. Quero estudar e quero ser médico. O tempo passa e por algum motivo eu já não quero mais ser médico. Eu quero ser administrador de empresas. O homem muda. Mas Malaquias 3:6, que Malaquias também era profeta, ele vem dizer em Malaquias 3:6, eu sou o Senhor que não muda. Deus, ele testifica por si só. Ele testifica. Se ele é ele mesmo, e foi ele que colocou a coragem de Davi para enfrentar Golias, em 1 Samuel 17, deve ser a mesma força que nos assiste hoje. Porque se você ver, Davi era um menino pequeno, era um menino franzino, enfrentando um homem de mais de 3 metros de altura. E o homem não era apenas só grande em tamanho. Ele era um guerreiro, acostumado a matar homens de guerra. E ele morre nas mãos de um menino. Se Deus é ele mesmo, a intrepidez de Paulo diante do naufrágio e da prisão de Atos 27 e 25, deve ser a mesma confiança que nos guia no meio das nossas crises. Você imagina, Paulo estava com diversas pessoas em um navio que Deus tinha revelado para ele antes que o navio não deveria fazer aquela viagem. Ele, como homem de Deus, chega e diz: olha, não devemos seguir nesta viagem. E os homens disseram: não, nós vamos, porque nós temos que levar todos vocês para Roma. Seriam julgados. Mas quem estava ali era um homem de Deus, Paulo.
Um homem que estava acostumado a ouvir a voz do Deus de Abraão, do Deus de Moisés, do Deus que fala para Josué: não te falei já, seja forte e corajoso. Só que aí os homens seguem viagem, o navio naufraga. E Paulo disse, quando a tempestade assola o navio: olha, homens, ouçam o que eu vou dizer. Deste navio tudo irá se perder, mas nenhum de vós perderá a vida. O Senhor, quando Ele chega na nossa vida, Ele nos dá força. O Senhor, quando Ele chega na nossa vida, Ele nos traz uma certeza. E que certeza é esta, pastor? É que nós não morreremos? Não. Não é que nós não morreremos aqui, neste mundo. Aqui todos nós morreremos. Mas é que nós temos a certeza da vida eterna, do pós-morte, das mansões celestiais, da salvação da nossa alma. Que, aliás, o Evangelho é poder de Deus que liberta o pecador do seu pecado para a salvação da sua alma. É muito interessante, porque Paulo tinha confiança no naufrágio de que o Senhor os salvaria. Paulo tinha a certeza de que Deus estava com ele e salvaria a sua vida também na prisão. Quando ele estava em açoite, quando ele estava preso e que no outro dia morreria, ele e Silas cantavam à meia-noite hinos a Deus. Oravam e cantavam, diz a Bíblia. E um terremoto afeta aquele lugar. E as portas das cadeias, de todos os presos, não apenas deles, se abriram. Deus, nesta noite, Ele está falando comigo e com você através desta palavra. Apenas ser forte e corajoso, porque o problema pelo qual você está passando não vai te matar. O problema que você está enfrentando não vai te matar. Pastor, é porque o senhor não sabe, eu estou com câncer terminal. Se você aceitar ou tiver Cristo na sua vida e confiar no poder do Senhor, do Deus fiel, do Deus Yahvé, você pode ter certeza que se morrer com esta enfermidade, a tua alma viverá por todo sempre nos braços do Senhor na glória. Se você confiar que Deus pode curar esta enfermidade, Deus também cura câncer. O nosso Deus, Ele é fiel em todas as áreas, e quando Ele diz apenas ser forte e corajoso, é para que o homem de Deus não viva de cabeça baixa. Não vive abaixado frente aos problemas. Ele levanta a cabeça, ele continua, ele caminha, porque ele sabe o Deus que segura as suas mãos. O Deus que lhe ordena ir à frente e não se deter por nenhum problema, não parar por nenhuma crise. Mas ele continua caminhando, porque a comida que comemos não depende da política do governo, dependemos de Deus. Se Deus abrir a porta de um emprego, pode não ser o dinheiro que queremos, mas Deus mandará o dinheiro que precisamos para manter a nossa vida. Deus, às vezes, Ele não entrega na nossa vida aquilo que nós queremos, mas Ele certamente, quando somos fiéis, Ele coloca na nossa vida aquilo que precisamos. Agora, para isso tudo acontecer, a nossa coragem, ela precisa se manifestar em obediência, porque Deus vincula a bênção e o sucesso não à ausência de lutas. Deus não vincula nenhuma bênção sua a dizer assim: olha, eu vou abrir as portas e nunca mais você terá luta. Eu vou abrir as portas e nunca mais você vai passar dificuldades.
Não, ele vincula tudo isso a obedecer a sua palavra, a obedecer os seus preceitos. A bênção, ela é vinculada à fidelidade à sua palavra. Josué 1, capítulo 7, versículos 7 e 8. É a coragem bíblica, é primariamente a força moral para obedecer. Olha, Josué, não te mandei eu? Seja forte e seja corajoso. Deus estava mandando ir. Ele apenas precisava fazer o quê? Obedecer. Saber que já ouviu o ide, mas ele precisava caminhar. Deus deu a ordem, mas não colocaria ele do outro lado. A ordem era: caminhe, que eu serei com você durante o caminho, até você chegar lá. Mesmo quando esta obediência, ela parece loucura, mesmo quando a obediência para nós parece fraqueza, nós temos que ter a profundidade desta entrega, a verdadeira valentia nossa diante dos problemas. Não é ausência de medo. A verdadeira valentia nossa diante das dificuldades que a vida nos impõe não é ausência de medo, mas é agir obedecendo a palavra de Deus apesar do medo. É dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco, mas eu confio em Ti. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho esta dificuldade, mas eu confio em Ti, porque a ordem veio de Ti. Eu vou, Senhor, caminhar, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou acreditar, porque a ordem veio de cima. A coragem, ela não é um sentimento, mas é uma decisão de fé, alimentada por quê? Pela palavra. Não te mandei eu, Josué. A palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar quando eu obedeço. A palavra de Deus, ela sempre vem em primeiro lugar para que a obediência executada seja resultado de bênção. Ou seja, a bênção é resultado da obediência. E obediência a quê? A palavra de Deus. Esta é uma aplicação transformadora. A nossa batalha, a nossa força. Hoje também enfrentamos essa transição como enfrentou Josué naquele dia. A passagem daquilo que era seguro, daquilo que era já totalmente dominado por Moisés, conhecedor do povo, que ora obedecia, ora rebeliava. É seguro para o que Deus chama de conquistar. Olha, Moisés, esse povo que é seu, o Senhor falava quando o povo era desobediente. Só que quando Deus queria abençoar o povo, ele falava o meu povo. Um dia o Senhor se manifesta e diz assim: olha, Moisés, eu vou matar este povo se eu continuar no meio deles. E Moisés, ele tinha tanta confiança em Deus, que ele disse: Senhor, se for matar a eles, mata a mim primeiro. Outro dia ele diz assim: Senhor, se o Senhor não for à nossa frente, nem nos tire daqui. Ele confiava plenamente em Deus. Essa transição que nós enfrentamos hoje, às vezes, seja no ministério, seja na família, seja no trabalho, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, é uma transição do deserto para a passagem do Jordão. Há uma nova terra prometida por Deus na minha vida e na sua vida. Qual é hoje o Jordão que eu e você está vendo à nossa frente como intransponível, dizendo: Senhor, será que eu consigo? E o Senhor fala: não te mandei eu já. Não te mandei eu, apenas seja forte, apenas seja corajoso. Qual é o Jordão na minha vida intransponível hoje, na sua? Uma doença, talvez. Uma crise financeira, talvez.
uma dificuldade às vezes no relacionamento conjugal, no casamento, no noivado, no namoro. Talvez a dificuldade que eu ou que você tem é a frieza espiritual, que não consegue mais relacionar-se com Deus. O chamado para essa nova missão na nossa vida de transpor todas essas coisas e vencer parece grande demais. Parece intransponível. Oh, Senhor, o Jordão é muito para mim. Será que eu consigo levar este povo até o outro lado? O questionamento de Josué. Hoje, esses intransponíveis precisa cair à nossa consciência, que é o que está lá em Êxodo 14. O mesmo Deus que abriu aquele mar vermelho para a geração de Moisés, o mesmo Deus que parou o Jordão para a geração de Josué no livro de Josué 3, ele não mudou. Ele não perdeu a sua capacidade. Aleluia. O mesmo Deus que prometeu a Abraão, que prometeu a Moisés, que prometeu a Isaac, que prometeu a Jacó, ele não mudou. O mesmo Deus que o profeta Malaquias, no seu capítulo 3, versículo 6, que diz: eu sou o Deus que não muda. Ele diz para mim e diz para você hoje: a minha capacidade ainda é a mesma de te manter de pé, de te dar força, de te fazer caminhar, de te chamar pelo nome, de abençoar o teu casamento, de abençoar o teu relacionamento, de prosperar a tua dispensa, de abrir as portas do trabalho, de abrir a porta financeira para a tua vida. Ele não mudou. Deus não entrou em processo de aposentadoria. Ele não está parado. Ele é o mesmo Deus. Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, que veio anos depois, que é o Deus Filho encarnado, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo Deus hoje, e ele é o mesmo eternamente, para sempre. Por que você tem medo? Porque às vezes você acha que não vai conseguir. Porque você acha às vezes que o teu problema não será resolvido, que você não irá superar, irá sucumbir. A coragem hoje que nos é pedida nada mais é do que confiar neste Deus imutável, aleluia. A coragem hoje não é para caminhar da forma que ele caminhou em um deserto físico, mas é caminhar neste deserto chamado vida, que às vezes nos impõe problemas que para nós são grandes demais. A valentia hoje que é pedida para nós não é o rugido de um leão em nosso peito, mas é o que? A paz inabalável que excede todo entendimento do Deus Todo-Poderoso e Soberano que nos acompanha em todos os momentos. Como é o nome disso, pastor? É ousadia do crente. A valentia é a coragem que a Bíblia nos leva a enfrentar o inimigo interno. Às vezes, qual é o inimigo interno? O desânimo, a incredulidade, a murmuração. Eu não vou conseguir. Deus, acho que Ele nem está ouvindo mais as minhas orações. Deus, eu acho que existem momentos que Deus vira o rosto, não quer. Deus não existe, esse negócio é invenção de religião. Enfrentar os inimigos internos e avançar na missão. Não recuar diante das dificuldades. Não recuar diante dos problemas. Não recuar diante das dores. Mas, através da fé,
evangelizar a nós mesmos dia após dia, crescer na fé e fazer com que nós mesmos sejamos discípulos dia após dia. Ter a ousadia de defender a verdade e a justiça a qualquer preço. Oh, meu querido irmão, Jesus é aquele que nos chama o tempo todo e que nos diz o tempo todo: eu sou ontem, eu sou hoje, serei eternamente. Eu sou o Deus que não muda, desde o primeiro de Gênesis eu já era. Desde o último de Apocalipse eu continuarei sendo. É o Senhor nos dizendo hoje: eu não te abandono, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É vivermos essa justiça de Deus como se ouvíssemos Ele a cada instante, apenas ser forte, ser valente, ser corajoso, porque eu não te abandono. Não é uma ordem vazia. É um imperativo divino sustentado pelas mãos gloriosas de Deus e as promessas inabaláveis deste Deus. É a presença pessoal do Deus imutável na minha vida e na sua. O Deus que fortaleceu Abraão no meio do deserto. O Deus que fortaleceu Abraão quando Ló escolheu a melhor parte e ele de novo teve que ir para o deserto vazio. O Deus que depois esteve com Jacó. O Deus que depois esteve com José. O Deus que depois esteve com todos os homens da Bíblia. O Deus que depois disse: olha, eu vou enviar o meu filho. Eu vou concretizar a obra da reconfiguração, da salvação primária. É o Deus que hoje Ele está comigo, com esta presença imutável. Ele está com você, nesta presença imutável. Ele é o mesmo e Ele te diz e me diz nesta noite: não temas, ser valente, ser forte, ser corajoso, porque eu estou contigo. Diante de qual gigante você está tendo medo? Diante de qual gigante você está pensando em desistir? Diante de qual gigante você está duvidando das suas capacidades? Diante de qual gigante você está parando para ouvir outras vozes que não seja a de Deus? Diante de qual gigante você está parando para olhar para trás no tempo que deveria estar olhando para frente? Porque o passado já passou. O passado para mim e para você não volta. Mas o Senhor do passado é o Senhor do hoje e continuará sendo o Deus do amanhã. Nós podemos apresentar diante de Deus todos os nossos problemas, inclusive os nossos medos. Mas se de fato não entregarmos nas mãos de Deus, nós iremos sucumbir. Mas nesta noite o Senhor diz a mim e a você: levanta-te, não temas, eu sou contigo. Apenas ser forte, apenas ser corajoso, porque a promessa que foi feita inicialmente a Abraão, ela continua sendo a promessa que alcança hoje a minha vida e a sua vida. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Pare apenas e pense quantas vezes o Senhor, Ele já te deu escape. Quantas vezes o Senhor já te ofereceu um refrigério. Quantas vezes já o Senhor, Ele te colocou em uma situação de reconhecer aquilo que Ele já fez. Esta é a noite em que o Senhor te coloca nesta posição
de reconhecer que Ele já te deu escape, de que o Senhor já abriu portas, de que o Senhor já curou feridas, de que o Senhor já curou enfermidades, de que o Senhor já fez na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, de que o Senhor já abriu portas para trazer o teu sustento. E às vezes, eu e você nos esquecemos de tudo isso e nos deparamos com um problema que nós achamos que agora é intransponível. É o Jordão que não conseguiremos passar. E o Senhor olha como olhou para Josué naquele dia e disse: olha, Josué, você está de frente para o Jordão, mas eu quero te lembrar uma coisa: apenas ser forte e corajoso, porque eu já te mandei que caminhe. O Senhor hoje, Ele não está apenas nos dizendo, Ele está nos mandando. Se você confia em mim, apenas ser forte e corajoso. Se você confia em mim e tem depositado em mim a tua fidelidade, a tua crença, tem depositado em mim a tua esperança, apenas caminhe, ser forte e corajoso. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor nos dá uma ordem nesta noite. A nossa vitória depende da nossa coragem. E quando nós temos um Deus que é o mesmo que atendeu os patriarcas da fé, nós dependemos apenas dele. Nós não dependemos do nosso conhecimento. Nós não dependemos do nosso estudo. Nós não dependemos de alguém que está junto conosco ou nos abandonou. Nós dependemos apenas dele. Porque na nossa vida, quando nós depositamos a nossa fé nele, nós descobrimos que tudo é por ele, para ele e com ele. Eu te convido nesta noite a agora, de forma física ou apenas virtualmente em pensamento, colocar diante de Deus, nesta oração, tudo que você acha, tudo que você pensa e tudo que está se apresentando diante de você como um Jordão intransponível, porque nesta noite nós iremos orar agora. E o Senhor que nos deu a ordem, apenas ser forte e corajoso, porque eu já te mandei. O Senhor irá entrar com providências na vida de pessoas aqui. Pessoas que estão pensando que não tem mais saída. Pessoas que já estão acreditando que as coisas são assim mesmo. E que tudo é assim mesmo para todos. Você está enganado. Para aqueles que servem a Deus e que depositam a sua fé nele, ele dá o respaldo. Ele está junto. Ele caminha junto. Ele está no deserto e quando falta o pão, ele manda o maná. E quando falta a claridade, ele é a luz como uma coluna de fogo. E quando falta o calor, ele refrigera. E quando falta o aquecedor, ele é coluna de fogo. O Senhor é aquele que nos guia a águas tranquilas por amor do seu nome, diz o salmista. O Senhor é aquele que nos guarda, porque se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é aquele que nos sustenta, porque até o mesmo profeta Isaías, quando disse: Senhor, olha, eu já sou profeta e eu profetizo. Mas, Senhor, eu não posso fazer isso porque eu tenho a boca suja. O Senhor pega uma brasa e purifica. O Senhor, nesta noite, Ele entra em todas as áreas da minha vida e da tua vida. Se é para purificar, Ele vai purificar.
Se é para perdoar, Ele vai perdoar. Se é para levantar, Ele irá levantar. Se é apenas para sustentar, Ele sustentará. Se é para trazer alimento, Ele abrirá as portas dos céus e das dispensas dos céus para encher os nossos celeiros. Mas se é para derrubar alguém, o Senhor derrubará. Se é para nos colocar por cabeça, Ele nos colocará. Mas se é para nos abater, Ele também nos abaterá. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje e será eternamente. Coloque diante de Deus. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração aí onde você estiver. Senhor Jesus, é no teu nome, neste nome que é sobre todos os nomes. A tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. A tua palavra, meu Deus, é aquela que não muda. É aquela, Pai, que o tempo passa e os homens que detêm o conhecimento da tua palavra são aqueles apenas que o Senhor se revela. Então, meu Deus, nesta noite eu oro e eu te peço encarecidamente pelo teu amor e pela tua bondade, jamais pelo nosso merecimento, que o Senhor se atente à vida deste homem, à vida desta mulher, que talvez tenha diante de si, Pai, um problema gigantesco, que hoje se apresenta como o Jordão diante dele e dela, intransponível, assim como se apresentou diante naquele dia de Josué. Meu Deus, que o Senhor possa nesta noite se apresentar a nós e nos dizer aquilo que foi dito a Josué: não temas, ser forte, corajoso, adiante, caminhe. Meu Pai, eu te peço que as tuas mãos segurem as nossas, que as tuas mãos nesta noite abram portas, Pai, que estão fechadas. Que nesta noite o Senhor cure, Pai, feridas que estão abertas. Doenças que muitas vezes não aparecem em exames. Meu Deus, existem pessoas que estão, Senhor, enfermas da mente, da alma, do espírito. E que, Senhor, não sai nos exames mais sofisticados, mas como o Senhor é o Deus do ontem, do hoje e eternamente será, o Senhor é aquele que nos sonda, o Senhor é aquele que nos vê, o Senhor é aquele que pode, Senhor, dar vida e abater, o Senhor pode fazer viver aquele que está morto também. Então, meu Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor nos sustente nas tuas mãos, para que possamos caminhar, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos nunca perder o foco que o Evangelho, Pai, conforme diz a tua palavra, não é comida e não é bebida, mas é poder de Deus que transforma e salva a vida do homem, por mais perdido que seja, por mais pecador que seja. Pai, que esta palavra desta noite, ela venha entrar no coração de pessoas, para transformar, para fortalecer, para levantar e para sustentar. Pai, que o Senhor olhe para a vida desta mulher, que o Senhor olhe para a vida deste homem. São tantos problemas, são tantas aflições, são tantas amarguras, são tantas dificuldades, que às vezes na nossa fraqueza, Pai, nós às vezes paramos, nós nos dobramos, mas nesta noite, que o Senhor nos sustente e nos faça ver, meu Deus, que nós devemos nos dobrar apenas diante de Ti, da Tua grandeza e da Tua soberania. Eu oro agora e te peço em nome de Jesus Cristo, ó Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová que abre portas aonde não existe portas,
Jeová, que traz à existência aquilo que não há, apenas pelo teu poder. Que o Senhor possa, meu Pai amado, encaminhar esta palavra às pessoas que de fato precisam ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, que seja, Pai, o teu amor, ó Deus, esparcido. O teu amor, meu Pai amado, seja, Senhor, disperso no meio da vida das pessoas que precisam deste amor. A tua força dispersa, meu Deus, para alcançar vidas e pessoas que estão enfraquecidas, amortecidas pelo pecado e pelo erro e pela fraqueza humana. Mas nesta noite, nos fortalecemos pelo poder desta palavra e nos levantamos na ordem desta palavra e nos encorajamos na ordem desta palavra que é a tua, e nós iremos caminhar com a tua ajuda até que tu venhas, até que nos leve, até que nos busque para, Senhor, as mansões celestiais. Meu Deus, estenda as tuas mãos, abençoa a vida desta pessoa, fortalece ele, fortalece ela, sustente ele, sustente ela, porque precisamos de ti, Pai, porque tudo que temos, tudo que somos, veio de ti e deve ser para ti e vivermos contigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido amigo, irmão, irmã, nós chegamos ao final de mais uma palavra. Que você possa, diante dos momentos de fraqueza e dificuldade que a vida lhe impõe, porque todos nós, neste mundo, nós acompanhamos, olhamos para a Bíblia e nos deparamos com um versículo que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Senhor Jesus Cristo venceu e hoje nós temos o seu Espírito na nossa vida, nós somos mais do que vencedores em Cristo, que nos dá a vitória, pelo seu amor e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor está contigo, não desanime, não pare, acredite, põe-te em pé, siga, prossiga, porque Ele nos fortalece. Apenas ser forte, ser corajoso, e você vai vencer, porque o Senhor está contigo. Nós, durante a semana, nós iremos retornar aqui, se o Senhor permitir. Eu não tenho feito muito os programas da manhã, porque nós temos trabalhado bastante em algumas coisas que nós pegamos para fazer, para nos ajudar financeiramente, e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos fortalecido, todos nós. Não somos exclusividade quando nós olhamos uma pessoa reclamando de alguma coisa. Todos nós passamos dificuldades, todos nós adoecemos, mas e o Deus que vocês creem? Não somos imbatíveis enquanto estivermos neste corpo corruptível, mas nós somos mais do que vencedores, porque temos um Deus que vence por nós todos os dias. Ser forte e corajoso, assim diz o Senhor na palavra desta noite, e seremos vencedores. Deus abençoe a sua vida, te conceda uma semana de vitória e da presença de Deus. Se não nos encontrarmos mais, nos veremos lá no céu. E se nos encontrarmos, que o Senhor possa estar conosco, ainda aqui nesta terra. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a todos que me oferecem aí a sua presença, nos acompanhando, sempre nos honrando com a sua presença. Que o Senhor possa abençoar a sua vida,
meu querido amigo irmão Reginaldo, sua esposa Vilma, toda a sua família, a missionária Márcia, também a Aline, o Tiago, todas as pessoas, a Elisa, o Paulo, o Mauro, Zé Elias, a Iracema, sua esposa, missionária Jandira, missionária Silmara em São Paulo, missionária Silmara que o diga, né, missionária? Nós temos passado por momentos de dificuldade, mas sempre o Senhor falando conosco. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E nós temos vencido. Nós temos vencido os nossos gigantes, nós temos passado os nossos Jordões, né? E o Senhor tem nos feito caminhar sobre águas. Deus abençoe a sua semana, semana de vitória, semana de paz. Agradecer também minha mãe, meu pai, minha esposa, minhas irmãs, minhas filhas, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Nos encontramos aqui neste mesmo canal prontamente. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas por esta palavra. Nos vemos em nome de Jesus. Até lá.